O Brasil está passando por uma situação onde o mero eu avisei não chega nem perto de descrever a gravidade da situação do que está acontecendo agora. Já tem 5 anos que nós estamos tentando falar para a imprensa que essa ditadura do judiciário que eles estão fomentando porque por aquele momento estava indo contra as pessoas que eles odeiam, um dia iria se voltar contra a própria imprensa. Bom, nossos recados caíram em ouvidos surdos. Eles não nos escutaram, acreditaram que o Alexandre de Moraes e a instrumentalização do STF como uma ferramenta de perseguição política contra direitos conservadores iria agir única e exclusivamente sempre contra a direita, contra a conservadora ou contra a patriota, contra as pessoas de bem. E para sempre ficaria a favor do crime organizado, de vagabundo, de corrupto, e a gente sabe. E aí, recentemente, uma decisão foi tomada pelo iluminado ministro Alexandre de Moraes, que a imprensa divulgava como o grande salvador da democracia. Desculpa, mas a própria imprensa divulgava o cara como o grande defensor da democracia. Pois bem, Alexandre de Moraes decide, numa canetada, censurar um artigo que seria publicado e foi publicado em os maiores e principais veículos de imprensa do Brasil, colocando aí Folha de São Paulo, Estadão, UOL. E aí a situação ficou de tal forma que agora até mesmo os mais histéricos esquerdistas estão começando a entender que lá na nossa Suprema Corte existe uma pessoa que ainda não respeita mais a Constituição e principalmente a liberdade jornalística, a liberdade de imprensa. E aí um colunista da UOL, revoltado, e esse é esquerdista, daqueles que odeia Bolsonaro, que achou bom quando as pessoas são presas por suas palavras. O colunista do UOL chega a falar que o Alexandre de Moraes merece o impeachment. Olha só o que o Moraes conseguiu. Ele está numa sanha autoritária tão absurda que até mesmo aquela imprensa militante mais histérica ideologicamente falando já está colocando as garrinhas de fora. Vamos ouvir o que o Walter Mierovitch tem para falar. Colunista, e o UOL é o epicentro do esquerdismo no jornalismo brasileiro, hein? É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro que é qualquer, porque qualquer, ou melhor, que não seja especializado. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa borracha, como... E é importante, o Moraes viu que tinha feito uma besteira tão grande e apanhou tanto que ele recuou. Olha só, ele decidiu, então tá bom, desculpa, não vou censurar não. Só que aí a merda já estava feita. Ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Lira e sua ex-esposa. Se esse passar da borracha faz com que ele caia fora do artigo 39. Então, isso tem que ser analisado à luz do que? Da política, porque o impeachment, na realidade, gera um processo e um julgamento político. Outro ponto, e é o final, o ministro Moraes, pela maneira com que atuou. Nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes. Pode gostar ou não dele, como se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes, mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadrio dele com o Lira, daí saía esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha. Rapaz, ô Mierovitch, prepare-se, meu irmão, o que você tá falando aí é Polícia Federal na sua casa e ainda te coloca no inquérito das fake news.
Ou vocês não entenderam o que vocês ajudaram a criar? Termina. Carimbado por Valdemar da Costa Neto. Então, como vocês podem ver, um esquerdista militante, revoltado com o Alexandre de Moraes por não estar respeitando a Constituição e agora falando certas coisas que, se fosse nós, era PF, inquérito, era busca e apreensão. Agora, eu quero saber, quanto tempo vai demorar até o Moraes começar a mandar a polícia na casa dessas pessoas? Vocês ajudaram a criar e fomentaram a situação que a gente vive hoje. Nós temos aí pesquisas que mostram que mais da metade da população brasileira entende que nós estamos diante de uma ditadura do judiciário. E vocês, a imprensa, ajudaram. É o primeiro caso onde a imprensa livre ajuda a instalar uma ditadura na humanidade. E tinha que ser, obviamente, a militância ideológica, esquizofrênica e histérica da imprensa brasileira. Que é até difícil falar imprensa brasileira, porque não dá para chamar o que existe aí hoje de imprensa verdadeiramente. Não, é jornalismo. Aquela necessidade de destruir quem pensa diferente, quem não aceitar a narrativa tem que ser preso, e vamos então fomentar o nosso próprio ditador que agora está se voltando contra vocês. Faz o L e eu avisei. Um abraço. E o resultado está aqui, né? A malandragem. A malandragem dos que enganam trouxas, né? Lula se vacinou contra a dengue na rede privada. Ele é milionário, ele é poderoso, ele pode, ele tem 5 filhos, ele tem milhões e milhões nas contas, né? Nas contas oficiais. Imagina em Angola, Cuba, sem divulgar antes da campanha do SUS. Quer dizer, fez na surdina, antes do próprio Estado e da sua administração começar a divulgar a campanha de uma vacinação que faltava vacina por incompetência do governo. Já morreram milhares de pessoas e a imprensa deixa quieto, não chama de genocida. Imagina se esse tipo de coisa acontecesse com o Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro está cobrando coerência da imprensa, mas óbvio que ele mesmo sabe que nunca a velha imprensa vai adotar o mesmo padrão, a mesma régua com Lula e Bolsonaro. Porque se adotassem esse tipo de manchete aqui, ia dar 8 minutos de reportagem no Fantástico. Até agora, o governo enviou ao Rio Grande do Sul menos da metade dos repasses autorizados. Enquanto isso, o Lula querendo importar arroz em leilão fraudado para colocar o logo do seu governo. Ou seja, é tudo esquema, tudo safadeza, e nós vamos voltar a falar do arrozão já já. Antes, por falar em corrupção, né, o Lula falou que monstro vai sair, né, da barriga da mãe que foi estuprada, né? Ou seja, ele consegue chamar um bebezinho de monstro e acreditar no fatalismo. O Sérgio Moro usou isso para a coluna dele dessa semana, o monstro de Lula. Mas para quem só tem um martelo, tudo parece prego, o Moro só fala de corrupção. Ele acha que o maior problema da Venezuela hoje é corrupção e não um comunismo monstruoso, diabólico. Então, essa deixa da questão do monstro foi para falar do assunto monocórdico, né, da obsessão monotemática do Moro. Não é verdade que a prisão preventiva foi usada para obter delações premiadas no Lava Jato. A maioria dos colaboradores fez acordo em liberdade. É verdade, ao contrário do que estão tentando com os ex-servidores do governo Bolsonaro, né? O Felipe Martins que o diga, vamos falar disso. E diz, o verdadeiro monstro que tem sido gestado pelo governo Lula consiste na destruição dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção. Isso é um dos monstros, viu, Moro? Mas você tem a visão muito limitada de um típico tecnocrata que ignora totalmente a guerra cultural, o comunismo. De novo, se você olhar hoje para a Venezuela, você vai falar, nossa, eles não têm mecanismos bons de combate à corrupção. E está lá o Maduro mandando matar opositor, perseguindo todo mundo, transformando o país numa ditadura comunista. Então, a monstruosidade dita pelo Lula acerca de um bebê no ventre denota algo muito mais grave e pior no Lula e no seu PT do que a sua preocupação pontual com a corrupção, o Sérgio Moro. Mas você não consegue sequer se dar conta de quão satânico é o movimento esquerdista.
de quão diabólico é o PT. Você não consegue. Se você entendesse isso e a guerra cultural, você jamais teria feito o que você fez com o Bolsonaro e com a pátria. Você virou um traidor da pátria. Mas, por falar em Lava Jato mirava desmonte e privatização da Petrobras. Diz Lula, mais uma ladainha, mais uma baboseira numa semana em que Lula ligou a metralhadora giratória sem parar. Né? Então, essa é a narrativa do PT. A operação de combate à corrupção no país, no fundo, visava destruir a Petrobras, não os corruptos, não o gerentezinho que devolveu 100 milhões de dólares desviados. Mas a Lava Jato visava a destruir a empresa para ela ser comprada baratinho por alguém. Por alguém, que vai ver que eles estavam a serviço da Petro USA, que não existe. Então é baboseira atrás de baboseira. Mas são as narrativas que vão pegando perante os trouxas, e repito, são muitos no Brasil, com a ajuda da Globo, eles vão enfiando essa narrativa goela abaixo ou cachola vazia adentro. Por falar em Petrobras, assumiu a nova CEO. Eu não sei se nessa foto ela está com cara de medo ou não, né? Olha lá o olhar dela para o Lula. Petrobras está totalmente alinhada com Lula, diz a nova presidente. Ele, afinal de contas, é o acionista majoritário. O Lula, ele é um sheik árabe. Não, minha senhora. O Estado é o maior acionista. E o Lula é um sujeito que está no comando do governo por 4 anos, longos e infindáveis, se o Brasil aguentar. Então, essa visão que confunde o petróleo é nosso, quando o PT diz, o PT acredita. Confunde o partido com o governo e o governo com o Estado. E o Lula com o partido. Então, o petróleo é do Lula. E a empresa está agora a serviço da causa do Lula, porque ele é o acionista majoritário. Olha, é tão tosco isso do ponto de vista de governança. Mas quem poderia dizer isso, né? Será que Helena Landau, musa da privatização, liberal do Livres, que fez o L, porque é uma embusteira esquerdista que se finge de liberal? Picaretagem pura, com truque semântico e usurpação de um rótulo meu, autor de livros sobre liberalismo clássico, que não tenho nada a ver com Helena Landau, uma esquerdista, bem radical, inclusive. A gente vai falar dela agora mesmo, porque ela está com uma coluna hoje no Estadão. Quando bate a desesperança, penso em 2 grandes brasileiros, Chico Buarque, fã de Fidel Castro, e FHC, socialista fabiano. Essa é a liberal do Livres. Liberal. Uhum. A musa da privatização, que fez o L. Tinha Paulo Guedes de um lado e Bolsonaro falando em privatizar a Petrobras, e do outro lado o PT, o Petrolão, o Mensalão. Ela fez o L, mas é porque ela é liberal, sabe, gente? Tem trouxa pra tudo nesse mundo, né? Ela é uma socialista. O Marcel Van Hatten está cobrando a CPI do Arrozão, porque onde o PT mete a mão tem corrupção, e a corrupção não é o único problema, é um instrumento para a perpetuação no poder dos comunistas, satânicos, abortistas, e que querem liberar geral as drogas para destruir as famílias de vez. Uma investigação cada vez mais necessária. Claro que o Marcel está certo. O que nós vimos ali não é uma fumacinha, é muita fumaça, e onde há muita fumaça tem que ter fogo. Pesquisando leilões passados da Conab, no governo Lula, percebe-se uma prática que não se resume a essa tentativa até aqui mal lograda no leilão do arroz. Ou seja, tem método. Tem método. A gente sabe, a gente conhece os personagens. A gente conhece. Por falar no Lula ladrão, que o Nicolas foi condenado, mas não vai ter que... foi liberado, mas condenado, né? É ladrão. Falar que o Lula é ladrão é problema agora. Eu quero trazer aqui o Barroso falando de cleptocracia, Gilmar Mendes, o Alckmin falando que o ladrão quer voltar à cena do crime. Eu estou junto com esses. Eu estou apenas parafraseando. Quando eu falo Lula é ladrão, eu estou mencionando Alckmin, eu estou botando aspas. O ladrão quer voltar à cena do crime. Fecha aspas. É o Alckmin que está dizendo isso, não eu. Não eu. Agora, parece que conseguiram leitura labial, descobriu o que o Milei falou para Giorgia Meloni, que achou tanta graça.
no encontro em que ele recebeu abraços efusivos da primeira-ministra italiana, enquanto que o Lula... Eu acho que é verdade. Voltamos, meus amigos e amigas patriotas de todo o Brasil, com mais informações para vocês. Pessoal, a vida do governo do Barbudinho não tá fácil, hein? É bomba atrás de bomba. E agora mais uma polêmica em torno aí de vacina em rede particular. Flávio Bolsonaro detona Lula. O senador Flávio Bolsonaro alegou hoje em seu perfil anterior no Twitter que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a vacina contra a dengue de forma escondida. Flávio se refere ao fato de Lula, com 78 anos, ter sido imunizado em 5 de fevereiro, 4 dias antes do início da campanha do Sistema Único de Saúde. Em suas redes sociais, o senador declarou: tomou a vacina escondido porque petista é assim, dane-se o povo brasileiro, o que importa sou eu e meus companheiros. E aposto que não foi apenas ele. Isso disse Flávio Bolsonaro. Mais de 6 milhões de casos de dengue, mais de 4 mil mortes. E o que a alma mais honesta fez? Tomou a vacina escondido porque petista é assim. É complicado, hein? Esse governo. Vamos para mais outra informação e agora é o Valdemar aí. Tenta tirar Marçal da corrida pela Prefeitura de São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está tentando dissuadir o empresário Pablo Marçal de concorrer à Prefeitura de São Paulo, indicando que o partido poderia apoiá-lo em uma eventual candidatura ao Senado em 2026. Segundo informações da Folha de São Paulo, Valdemar mencionou essa conversa durante uma reunião de trabalho com deputados e prefeitos da legenda no último sábado, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o relato de Valdemar aos membros do partido, ele informou ao empresário que a sigla já havia se comprometido com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na disputa pela reeleição na cidade de São Paulo, e que era prematuro para o empresário lançar-se como candidato à prefeitura. Pessoal, complicada essa questão aí, né, do Marçal entrando na corrida pela prefeitura de São Paulo. Muitas pessoas aí dizendo que o Marçal aí está tirando alguns votos aí, né, do Ricardo Nunes, meio que tá se, ao invés de do Ricardo Nunes está ganhando mais votos, com o Marçal na disputa, fica aí dissolvendo esses votos aí, né, então atrapalhando de certa forma. Vamos para mais outra informação. Bolsonaro dispara e manda duro recado aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Até o Bolsonaro já está meio que de saco cheio com essa história, né? Jair Bolsonaro está incomodado com aliados que demonstram apoio a Pablo Marçal na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Após declarar seu apoio a Ricardo Nunes, o ex-presidente enviou uma mensagem direta aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Aos deputados que, porventura, gravaram vídeo apoiando Pablo Marçal, peço um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, afirmou o Bolsonaro. Com isso, ele deixa claro que rejeitará manifestações de apoio à candidatura de Marçal, que não sigam sua orientação no pleito municipal. Essa declaração surge após uma reportagem da Folha de São Paulo revelar que Marçal possui um arsenal de vídeos com parlamentares bolsonaristas para utilizar durante a campanha. Apesar de nutrir alguma simpatia por Marçal, Bolsonaro está profundamente envolvido na campanha de Ricardo Nunes. O entusiasmo do ex-presidente aumentou após a confirmação de que o coronel Melo Araújo, do PL, indicado por Bolsonaro, será o vice na chapa do atual prefeito. O nome Melo Araújo será oficializado em uma agenda conjunta de Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas, nesta sexta-feira, dia 21. Tá aí, né, pessoal? Então, Bolsonaro aí não está nada satisfeito aí com essa disputa aí do Pablo Marçal com, né, o Nunes, né, o Ricardo Nunes, porque de certa forma o Pablo Marçal ele acaba tirando alguns votos aí. E não é isso que o Bolsonaro pretende. Vamos para mais uma outra informação. Lula ironiza Olavo de Carvalho, porém esquece o seu nome, guru de Bolsonaro. Durante uma entrevista à Rádio Mirante, nesta sexta-feira, o presidente Lula esqueceu o nome do filósofo Olavo de Carvalho, a quem havia chamado de assessor intelectual do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em um momento da entrevista, o presidente pediu ajuda às pessoas que o acompanhavam, admitindo: não lembro o nome. Eventualmente, alguém mencionou o nome do guru que faleceu em janeiro de 2022. Lula prosseguiu afirmando que Olavo de Carvalho propagava a ideia de que a Terra era plana e destacou que esse tipo de pensamento influenciou o país. Bom, pessoal, essas são as informações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vou pedindo aí para você ir deixando já seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui gratuitamente no canal, só clicar no botão inscrever, ativa o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero, patriota, no próximo vídeo.